A proposta de que um objeto interestelar apresente emissão luminosa autogerada desloca a discussão do plano confortável das explicações padrão para um campo onde a inferência tem de ser rigorosa e livre de pressuposições. O caso do que a literatura recente convencionou chamar de 3I Atlas reúne um conjunto de observáveis que, considerados em conjunto, sustentam a formulação de uma hipótese energética não trivial. A análise parte de um dado simples. A fotometria registrada não é compatível, de modo direto, com a reflexão solar por uma nuvem densa de poeira. Em cometas típicos, a luminosidade aparente resulta da combinação de reflexão e de emissão proveniente de partículas aquecidas pelo Sol. A distribuição angular dessa luminosidade segue a dinâmica de pressão de radiação e vento solar, com caudas alinhadas aproximadamente no sentido oposto ao Sol, e com comas cuja densidade óptica permite explicar a intensidade observada. No caso de 3I Atlas, imagens de alta resolução evidenciam um brilho localizado à frente do objeto, com simetria e persistência temporais que não se ajustam a um regime clássico de ejeção violenta. A coma aparece opticamente delgada, o que significa baixa profundidade óptica e, por consequência, capacidade limitada de refletir luz em intensidade suficiente para explicar o sinal medido. Quando se força o ajuste da hipótese puramente refletiva, obtém-se um diâmetro efetivo que, por coerência interna do modelo, teria de ser muito superior aos limites inferidos por observações independentes. Em termos absolutos, a aplicação direta do balanço de energia indicaria algo maior que a ilha de Manhattan, enquanto estimativas de observatórios espaciais colocam o tamanho do núcleo entre 4 e 11 quilômetros. Essa discrepância não é marginal. Ela aponta para uma lacuna no modelo, exigindo ou uma revisão das propriedades ópticas do material ou a admissão de um termo emissivo adicional. Há outro elemento a ser incorporado: a taxa de erosão superficial, derivada de monitoramento multi-epoca. O registro de ablação inferior a 1 milímetro ao longo de meses contrasta com o comportamento esperado para um núcleo ativo exposto a aquecimento solar crescente. Em cometas com atividade significativa, a taxa de sublimação de voláteis e o transporte de poeira levam a espessuras removidas muito superiores, manifestando-se em surtos, assimetrias e variações rápidas de brilho. Aqui, a estabilidade aparente do halo e a baixa ablação sugerem que, se há liberação de material, ela é fraca, possivelmente restrita a uma película superficial de poeira, o que novamente tensiona a hipótese de que a luminosidade observada seja majoritariamente reflexiva. Nesse contexto, a hipótese emissiva ganha contorno. Em vez de mero espalhamento de luz solar, haveria emissão própria do sistema, proveniente de um mecanismo interno de geração de calor. As opções naturais usuais incluem a presença de gelos supervoláteis, como monóxido de carbono e dióxido de carbono em bolsas sombreadas, a dissipação por relaxamento estrutural de porosidade profunda ou processos de fricção interna por rotação com precessão. Essas alternativas, quando confrontadas com a distribuição espacial do brilho e com a estabilidade temporal do sinal, enfrentam dificuldades específicas. Voláteis superfriados tendem a produzir jatos anisotrópicos e a modular o fluxo luminoso, de forma correlacionada com a incidência solar e com a orientação do eixo de rotação. A dissipação por reacomodação de poros tende a ser episódica e decrescente. A fricção interna exigiria taxas de rotação e torques que, por sua vez, produziriam assimetrias detectáveis na coma. A soma desses pontos não encerra a discussão, mas delimita o espaço de plausibilidade. Do ponto de vista espectral, o registro de água, silicatos e compostos carbonáceos é compatível com o material cometário primitivo. A interpretação de preservação antiga, remontando a épocas anteriores à formação do sistema solar, reforça a ideia de que estamos diante de um fragmento interestelar não processado extensivamente
por aquecimento estelar. Essa leitura, entretanto, convive com a inferência de uma temperatura efetiva do sistema acima do que se explicaria apenas por absorção e reemissão de luz solar, dadas as dimensões estimadas. Em outras palavras, a assinatura térmica sugere uma fonte de calor adicional. Para fechar o círculo, é necessário que essa fonte seja estável em escala de semanas a meses, que não gere surtos violentos e que seja suficiente para sustentar uma emissão mensurável, ainda que moderada. Isso conduz à classe de mecanismos nucleares como possibilidade teórica, seja na forma de decaimento radioativo encapsulado, seja como sistema tecnológico deliberado, como geradores termoelétricos de radioisótopos ou reatores de baixa potência. Antes de aceitar uma hipótese tecnológica, uma avaliação prudente exige testar exaustivamente as explicações naturais. Uma alternativa não descartada a priori é a de espalhamento preferencial no ângulo de fase observado por partículas finas, com propriedades ópticas específicas. Há cenários em que partículas submicrométricas produzem realces no brilho à frente do movimento, criando uma impressão de holofote quando o objeto percorre a órbita em geometria favorável. Essa ideia, porém, depende de densidades e distribuições de tamanho que, somadas, têm de satisfazer simultaneamente a baixa profundidade óptica estimada e a intensidade do brilho. Esse ajuste fino é matematicamente possível, mas fisicamente restritivo, especialmente quando a erosão superficial medida indica disponibilidade limitada de material para sustentar o regime por períodos prolongados. Outro caminho natural recorre à eletrificação de grãos por efeito fotoelétrico e interação com campo magnético solar, que poderia guiar partículas carregadas para regiões adiante do núcleo. Ainda assim, explicar um halo frontal estável e simétrico por longos intervalos sem sinais de cauda clássica e sem jatos anisotrópicos claramente resolvidos permanece desafiador. O ponto aqui não é descartar mecanismos naturais por impossibilidade lógica, mas reconhecer o acúmulo de anomalias que, quando ponderadas em conjunto, tornam mais custoso insistir em um único mecanismo natural simples. O princípio da parcimônia não é uma licença para eliminar hipóteses tecnológicas, e sim um critério para comparar a complexidade total das explicações candidatas. Se um cenário natural exige múltiplas suposições independentes e ajustes específicos de parâmetros, e um cenário tecnológico a substitui por um único elemento gerador de energia com propriedades conhecidas de engenharia, a comparação deve ser feita de modo transparente. A discussão orbital adiciona um bloco independente de evidências circunstanciais. A trajetória quase paralela ao plano da eclíptica, com inclinação da ordem de 5 graus, não é proibida para objetos interestelares, mas foge ao padrão estatístico esperado para um conjunto aleatório emitido por interações gravitacionais de longo prazo em ambientes estelares. A sequência de aproximações relativas a Vênus, Marte e Júpiter, ainda que não implique encontros muito próximos, compõe um corredor dinâmico que lembra estratégias de planejamento de missões para maximizar cobertura observacional e oportunidades de assistência gravitacional. A conjunção da passagem pelo periélio em geometria que oculta o objeto para observadores terrestres durante o pico de atividade reforça a sensação de que as oportunidades de medição mais informativas foram, por contingência geométrica, desfavoráveis. É perfeitamente possível que esse alinhamento seja fruto de coincidência. Todavia, a avaliação honesta deve registrar que a coincidência atua na direção de reduzir o poder diagnósticos de nossos instrumentos, o que amplia a incerteza e, paradoxalmente, preserva a sobrevivência de hipóteses concorrentes. Quando se traz à mesa a possibilidade de geração nuclear interna, duas variantes principais merecem escrutínio. A primeira é puramente natural: o acúmulo de radionuclídeos de meia-vida compatível com emissões mensuráveis na escala temporal atual, encapsulados em uma matriz de gelo e mineral. Para sustentar fluxo térmico detectável, a concentração desses radionuclídeos
teria de estar acima de valores medianos, encontrados em amostras meteoríticas conhecidas, e a configuração geométrica deveria permitir a condução de calor até a periferia, sem desencadear sublimação catastrófica. A plausibilidade geoquímica não é nula, mas enfrenta o problema da probabilidade. Seria necessário postular um histórico de formação e processamento químico muito específico. A segunda variante é tecnológica, um gerador de radioisótopos ou um reator compacto capaz de operar de modo contínuo em ambiente interestelar. Este cenário se coaduna com a estabilidade do brilho, com a baixa erosão e com a independência relativa da incidência solar. Adicionalmente, a presença de uma casca de material antigo recobrindo um núcleo tecnológico explicaria a assinatura espectral cometária. O ônus, neste caso, é a extraordinária implicação ontológica. Implicaria a existência de artefatos não humanos operando no espaço interestelar. Para além da ontologia, há métricas observacionais que discriminam os cenários. A hipótese tecnológica prevê um espectro de emissão térmica com temperatura efetiva relativamente estável para um leque de distâncias heliocêntricas, modulada mais pela operação do sistema do que pelo balanço radiativo solar. Já um regime dominado por sublimação de voláteis responderia mais acentuadamente à variação de insolação, ainda que com amortecimento por condução. A polarimetria da coma também se torna um teste útil. Arranjos de partículas guiados por campos ou por exudação dirigida tendem a produzir assinaturas polarimétricas características, ao passo que uma emissão predominantemente térmica de uma superfície sólida ou de uma estrutura recoberta apresentaria outro padrão. Finalmente, variações de momento angular do núcleo, inferidas por curvas de luz, poderiam revelar torques de jatos, o que seria esperado em uma fonte natural ativa. A janela temporal para maximizar a informação é curta. O periélio, em 29 de outubro de 2025, quando a atividade potencialmente atinge o máximo, terá visibilidade prejudicada por alinhamento solar. Em seguida, a luminosidade decairá à medida que o objeto se afastar, reduzindo o ganho sinal-ruído de instrumentos disponíveis. Sondas em operação como Juno e Psyche podem, em princípio, oferecer geometrias de observação alternativas, mas a realocação de recursos e a alteração de perfis de missão envolvem riscos, consumo de propelente e disputa com objetivos científicos previamente estabelecidos. A decisão de empreender manobras de oportunidade exige uma análise de valor científico marginal. Qual a probabilidade de um conjunto de observações adicional fornecer evidências discriminantes entre os cenários? Essa avaliação deve considerar o estado da arte em espectroscopia no infravermelho próximo e médio, a disponibilidade de janelas de comunicação e a capacidade de apontamento das plataformas. A alternativa estratégica de médio prazo é a preparação de interceptadores dedicados a objetos interestelares, com lançamento em prontidão e arquitetura modular capaz de manobrar rapidamente a partir de alertas de detecção. Nessa configuração, o aprendizado com 13 Atlas é instrumental, independentemente da natureza final do objeto. A telemetria necessária, os envelopes de velocidade, os sensores prioritários e os protocolos de aproximação segura seriam definidos a partir das lacunas de informação diagnosticadas agora. Entre os sensores, espectrômetros de alta resolução, cobrindo faixas do ultravioleta ao infravermelho médio, câmeras térmicas com dinâmica ampla, polarímetros e, se possível, sondas de partículas e campos podem oferecer um painel suficiente para testar hipóteses energéticas e composicionais. A coleta in situ de partículas por aerogel ou técnicas de captura de baixa energia, ainda que ambiciosa, ampliaria a robustez das conclusões. A análise epistemológica do caso demanda prudência. Hipóteses tecnológicas não podem ser aceitas por atração narrativa. Ao mesmo tempo, não devem ser excluídas por desconforto sociológico. O critério primário
é a capacidade de previsão e de retrodosagem dos dados. Se a hipótese de emissão própria por fonte nuclear interna, natural ou tecnológica, explica simultaneamente a intensidade do brilho, a estabilidade temporal, a baixa ablação e a morfologia frontal do halo com menor número de suposições independentes do que as alternativas naturais, ela se torna a explicação mais parcimoniosa no estado atual de evidências. Isso não encerra a investigação. Ao contrário, define programas observacionais que possam refutar ou fortalecer a hipótese. A ciência progride por confrontos com a realidade observacional, não por votações de plausibilidade. A consideração estatística de trajetórias quase coplanares com a eclíptica deve ser feita com cuidado. Amostras pequenas, como a de objetos interestelares conhecidos até agora, estão sujeitas a vieses de detecção. Telescópios baseados nas proximidades da Terra têm maior sensibilidade para objetos que cruzam regiões onde a densidade de linhas de visão observadas é mais alta, o que pode artificialmente aumentar a fração de eventos compatíveis com geometrias próximas ao plano eclíptico. Uma avaliação que não incorpore esse efeito produzirá inferências exageradas sobre o grau de anomalia. Mesmo com essa correção, a sequência de encontros planetários em ordem conveniente para a coleta de dados remota permanece digna de nota e, por isso, entra como componente na ponderação global, sem, porém, sobrecarregar a conclusão. A velocidade heliocêntrica estimada, da ordem de 150 mil milhas por hora, situa-se em regime compatível com origens interestelares e com dinâmica de passagem hiperbólica. Essa magnitude não supõe necessariamente propulsão ativa. Uma leitura tecnológica, portanto, não se apoia na velocidade como marcadora, mas no padrão fotométrico e espectral, e no conteúdo dinâmico fino da órbita. Essa distinção é relevante porque evita o erro de atribuir intencionalidade a um parâmetro que, por si, nada tem de extraordinário. No desdobramento metodológico, importa destacar quais predições cada cenário faz para os próximos meses e anos. Se a emissão é autogerada por fonte nuclear estável, a queda do brilho com o afastamento heliocêntrico deverá ser mais lenta e, sobretudo, menos correlacionada com a lei do inverso do quadrado, aplicada a um corpo passivo com refletância baixa. Flutuações associadas a eventos estocásticos de sublimação residual serão pequenas. Se, ao contrário, a explicação ótima combina voláteis superfriados com espalhamento de partículas finas e geometria de fase específica, a curva de luz deverá mostrar inflexões diagnosticáveis quando a geometria Sol-objeto observador se alterar e quando a atividade de sublimação remanescente decair. Observações de polarização, se obtidas com precisão adequada, podem resolver o impasse ao evidenciar a natureza do campo de partículas dominante. É útil também explicitar quais dados, caso coletados, derrubariam a hipótese tecnológica. Um espectro térmico congruente com equilíbrio radiativo solar, ao lado de um mapeamento polarimétrico que revele distribuição de partículas alinhada com modelos de radiação e vento solar, seria suficiente para recolocar o caso no domínio cometário. De modo complementar, a detecção de jatos e surtos consistentes com rotação e com eventos de cavitação de bolsões voláteis dispensaria a necessidade de uma fonte constante de calor interno. Finalmente, um registro de torque significativo e evolução do período de rotação compatível com jatos direcionais fecharia o circuito natural. No cenário oposto, o que enfraqueceria seriamente as explicações naturais seria a detecção de linhas espectrais ou de assinaturas térmicas com estabilidade e intensidade incompatíveis com qualquer regime conhecido de voláteis a essas distâncias e com esses tamanhos, especialmente em conjunto com morfologia do halo invariável e simétrico e com ausência persistente de cauda clássica. Uma assinatura fraca, mas mensurável, de emissões correlacionadas a decaimentos radioativos conhecidos, embora tecnicamente difícil, seria decisiva. Mesmo na ausência de tal assinatura direta,
A persistência de um termo térmico residual, que não se ajusta a nenhuma curva previsível de resfriamento natural, colocaria pressão crescente sobre as alternativas naturais. A fronteira entre ceticismo e fechamento cognitivo é tênue. O ceticismo saudável exige que hipóteses extraordinárias passem por testes mais severos. O fechamento cognitivo transforma o ceticismo em barreira para a coleta de dados e inovação de instrumentos. No caso de 3 e Atlas, a postura adequada é maximizar a aquisição de informação observacional antes, durante e depois da janela crítica e manter o espaço interpretativo aberto. A priorização de observações que realmente discriminem hipóteses deve guiar o pedido de tempo de telescópio, a coordenação entre equipes e o esforço de modelagem. A comunidade científica ganha quando a divergência de hipóteses se transforma em programas observacionais específicos com métricas de sucesso claras. Por fim, a hipótese de um artefato com fonte nuclear interna, ainda que improvável pela ausência de precedentes confirmados, tem uma vantagem pragmática. Ela sugere imediatamente experiências críticas e critérios de refutação. O mesmo não ocorre com explicações ad hoc, que se multiplicam para acomodar cada anomalia sem ganhar poder preditivo. Não se trata de abraçar uma narrativa tecnológica por fascínio, e sim de reconhecer que, dadas as medidas de brilho, de morfologia da coma, de baixa ablação e de trajetória, um modelo com termo energético interno coerente, seja natural ou tecnológico, pode ser a via mais eficiente de organizar o conjunto de dados e de orientar novas medições. É esse tipo de abordagem, orientada à previsão e refutação, que permite que casos anômalos deixem de ser apenas curiosidades e passem a operar como motores de avanço metodológico em astronomia e ciência planetária. A reinterpretação de 3 e Atlas como um objeto talvez energizado internamente exige que se considere com rigor o peso das coincidências acumuladas. A soma de anomalias, brilho localizado em posição incompatível com dispersão de poeira, estabilidade temporal da emissão, erosão ínfima, ausência de cauda típica, trajetória quase paralela à eclíptica, sequência de passagens planetárias em ordem conveniente, ocultação no periélio, não é facilmente descartável como simples ruído. Cada uma, isoladamente, poderia caber em regimes naturais improváveis, mas plausíveis. O acúmulo, contudo, impõe a interrogação. Qual a probabilidade de todas elas ocorrerem de forma combinada, sem que haja um fator explicativo subjacente mais simples? Se a hipótese nuclear for considerada seriamente, duas questões emergem. Primeiro, qual seria a natureza dessa fonte? Segundo, qual seria a finalidade do objeto? Do ponto de vista físico, fontes nucleares em regime natural são conhecidas e bem caracterizadas. Radioatividade em meteoritos, sobretudo por potássio 40, tório 232 e urânio 238, gera calor interno detectável em asteroides de porte significativo. No entanto, para um núcleo de apenas alguns quilômetros, a geração térmica seria insuficiente para produzir luminosidade detectável a grandes distâncias. Decaimento radioativo residual não explica uma emissão coerente e localizada. Restaria a hipótese de acúmulo anômalo de radionuclídeos de meia-vida intermediária em concentrações improváveis. A plausibilidade estatística é mínima, e esse cenário natural parece menos consistente que a alternativa tecnológica. Na vertente tecnológica, a comparação com sistemas terrestres é imediata. Radioisotope Thermoelectric Generators, RTGs, empregados em sondas como Voyager, Cassini ou New Horizons, demonstram que núcleos encapsulados de plutônio 238 produzem calor suficiente para alimentar instrumentos por décadas. Reatores nucleares compactos, como os testados em programas militares e civis, ampliam essa capacidade. A hipótese sugere que 3 e Atlas poderia ser um corpo encapsulado em material cometário antigo, preservado como escudo, com um núcleo energético artificial operando ou degradando lentamente. Essa configuração
explicaria simultaneamente o espectro cometário, a preservação de gelo antigo e a emissão estável e discreta. O objeto, nesse quadro, seria um artefato camuflado no formato de corpo natural. A funcionalidade de um sistema assim não pode ser inferida diretamente, mas a geometria orbital sugere que a trajetória foi desenhada para otimizar oportunidades de observação do sistema interno solar. Ao cruzar Vênus, Marte e Júpiter em sequência, o objeto teria acesso a informações de atmosferas, campos magnéticos e dinâmica gravitacional, muito semelhante às arquiteturas de missão que a humanidade emprega. A ocultação no periélio, que limita observações terrestres, pode ser coincidência geométrica, mas também poderia ser estratégia de minimização de detecção em momento crítico. O paralelo com o design de missões Voyager é evidente. Trajetórias escolhidas não ao acaso, mas como meio de coleta e de impulso gravitacional. A crítica metodológica é inevitável. Não é aceitável atribuir intencionalidade a coincidências sem esgotar alternativas. No entanto, também não é intelectualmente honesto descartar o conjunto de coincidências como irrelevante. A postura mais sólida é assumir que, diante de dados incompletos, múltiplos modelos permanecem em competição. A diferença é que o modelo tecnológico apresenta alto custo ontológico, implica a existência de outra inteligência. Por isso, sua aceitação exige dados mais robustos. O problema é que o cronograma natural da órbita restringe a oportunidade de coletar esses dados. O periélio, em 29 de outubro de 2025, ocorre atrás do Sol, e a janela pós-periélio rapidamente reduz a luminosidade. Esse é o dilema. Quanto mais exigimos dados definitivos, menos tempo temos para obtê-los. Missões em operação, como Juno ou Psyche, poderiam, em princípio, reposicionar-se para capturar imagens ou espectros adicionais. No entanto, o consumo de propelente, os riscos à missão e a necessidade de planejamento antecipado tornam improvável que tais redirecionamentos sejam implementados sem decisão rápida. O custo científico de perder a oportunidade é alto. Um interceptador dedicado, lançado com prontidão, seria a solução ideal, mas logisticamente impossível no horizonte temporal do evento. A lição é clara. Se a comunidade pretende realmente testar hipóteses sobre objetos interestelares, precisa estruturar programas prontos para lançamento rápido. A concepção de sondas de prontidão, capazes de acelerar e interceptar objetos em janelas curtas, é um passo estratégico essencial. A dimensão epistemológica não pode ser negligenciada. A ciência progride por formulação de hipóteses testáveis e pela disposição em abandoná-las quando os dados as contradizem. Diante de 13 Atlas, a hipótese nuclear, natural ou tecnológica é testável. Prevê estabilidade térmica não correlacionada com insolação. Prevê ausência de cauda clássica persistente e prevê assinatura espectral, com temperatura efetiva inconsistente com simples balanço radiativo solar. Observações futuras podem confirmar ou refutar esses pontos. O problema é que, se as oportunidades de observação forem perdidas, a hipótese permanecerá em suspensão indefinida, não porque seja incorreta, mas porque não houve dados para testá-la. Isso produz um impasse epistemológico, um caso em que o silêncio de evidências não equivale à refutação. O que está em jogo não é apenas a interpretação de um objeto interestelar, mas a disposição da comunidade científica em aplicar seus critérios de forma simétrica. Se exigimos rigor para hipóteses tecnológicas, devemos também aplicar rigor às explicações naturais. Atribuir coincidências a ruído ou parâmetros não medidos é aceitável apenas até certo ponto. Quando a acumulação de anomalias excede a margem de explicações naturais simples, o peso da prova desloca-se. É nesse momento que a abertura para hipóteses não usuais deixa de ser especulação para se tornar parte legítima da investigação científica. O que restará, após a passagem de 3 Atlas, será menos a certeza sobre sua natureza e mais a lição metodológica. Precisamos de protocolos de resposta rápida.
Precisamos de instrumentos que ampliem o alcance de observações em geometrias desfavoráveis. Precisamos de políticas que considerem seriamente a possibilidade de fenômenos fora das categorias tradicionais. Mesmo que a hipótese tecnológica se revele incorreta, a preparação que ela exige fortalece nossa capacidade de investigar o inesperado. E se, contra a expectativa conservadora, ela se revelar correta, estaremos diante de um dos marcos mais significativos da história científica. E já que você chegou até aqui, refletindo com seriedade sobre a forma como avaliamos dados e hipóteses diante do desconhecido, deixo um pedido direto. Escreva nos comentários a sua visão sobre a hipótese nuclear de 3I Atlas. Essa troca é fundamental para ampliar a discussão, testar argumentos e refinar nossas perguntas coletivas sobre o que significa, de fato, encontrar algo no espaço que desafia nossos modelos. O núcleo da questão, ao considerar 3I Atlas, é compreender a diferença entre improbabilidade e impossibilidade. A improbabilidade estatística de tantas anomalias convergirem em um único objeto natural não equivale a uma demonstração de que seja impossível uma explicação cometária ou asteroidal convencional. Contudo, a ciência não pode se limitar a calcular probabilidades de ocorrências isoladas. Ela precisa confrontar a coerência do conjunto de dados. E é precisamente nesse ponto que a hipótese nuclear ganha relevância, porque oferece um eixo unificador para elementos dispersos que, de outra forma, só seriam conciliáveis com múltiplos ajustes e suposições frágeis. Ao examinar o registro fotométrico, nota-se que o brilho frontal é compatível com uma fonte que mantém constância de intensidade e posição angular. Isso sugere que não se trata de poeira em suspensão, que naturalmente se dispersaria de modo assimétrico com a pressão de radiação solar. A uniformidade observada aponta para um mecanismo emissivo independente, um tipo de radiação sustentada. A física nos ensina que radiação estável em escalas de semanas ou meses requer um reservatório energético estável, algo que não condiz com os processos voláteis de um corpo pequeno aquecido pelo Sol. Esse contraste direto entre previsões teóricas e observações é um dos pilares que sustentam a formulação de uma hipótese nuclear. Outro ponto crítico está na análise da erosão superficial. Se o aquecimento fosse o responsável pelo brilho, seria esperada uma sublimação contínua, liberando material e gerando uma cauda visível, com taxas de desgaste superiores a milímetros por mês. Contudo, a medição de erosão menor que 1 milímetro em 6 meses invalida esse cenário. Um corpo natural exposto à radiação solar em trajetória tão próxima não poderia manter esse equilíbrio sem algum mecanismo compensatório. Essa constatação reforça a ideia de que a fonte de energia não é externa, mas interna. A trajetória do objeto, por sua vez, é um dado que se soma à análise energética. O alinhamento quase coplanar com a eclíptica e a sequência de aproximações a planetas internos do sistema são consistentes com trajetórias otimizadas, tal como as que a engenharia humana projeta. Essa observação não é suficiente para atribuir intencionalidade, mas é coerente com a hipótese de um objeto que não apenas viaja aleatoriamente, mas cumpre um itinerário. A ocultação no periélio agrava o dilema. Justamente no momento de máxima atividade, o objeto estará invisível para a Terra. Coincidência geométrica ou não, esse detalhe limita as chances de refutação empírica. Do ponto de vista espectral, o material identificado, água, silicatos, moléculas carbonáceas, é característico de cometas primitivos. Porém, o grau de preservação sugere uma idade anterior à formação do Sol, superior a 7 bilhões de anos. Essa antiguidade, combinada com um estado térmico mais elevado do que seria esperado, cria a imagem de um invólucro antigo que abriga algo diferente em seu interior. Essa imagem é compatível com a hipótese de uma estrutura que foi deliberadamente revestida de material cometário, funcionando como escudo ou camuflagem. A implicação de um artefato tecnológico traz um peso filosófico inevitável. Se confirmada,
A existência de um objeto interestelar com reator nuclear interno equivaleria à primeira evidência material de outra civilização. Não seria apenas um evento astronômico, mas uma redefinição do lugar da humanidade no cosmos. Contudo, a filosofia da ciência adverte que hipóteses com consequências tão radicais exigem não apenas compatibilidade com os dados, mas também exclusividade de explicação. É por isso que, no debate acadêmico, a prudência orienta que todas as explicações naturais plausíveis sejam esgotadas antes de adotar a hipótese tecnológica. Essa postura prudencial, no entanto, pode se tornar um obstáculo se significar imobilismo diante da oportunidade de coleta de dados. A decisão de redirecionar missões como Juno ou Psyche para registrar o objeto não depende apenas de cálculos de combustível ou riscos operacionais, mas de uma avaliação de valor científico. Se a comunidade científica julgar que esse pode ser o único objeto com tais características em muitas décadas, a justificativa para manobras extraordinárias torna-se mais sólida. Esse cálculo de risco-benefício é, no fundo, um problema filosófico. Quanto estamos dispostos a investir para não perder uma oportunidade singular de responder a uma das maiores questões da humanidade? Além da coleta direta, há o papel do debate público. A hipótese de que 3I Atlas seja nuclear e possivelmente artificial não é apenas um tema técnico, mas também social. Como sociedade global, precisamos decidir se a investigação de objetos anômalos merece prioridade de recursos, transparência de dados e colaboração internacional. A história mostra que fenômenos inicialmente classificados como curiosidades ou anomalias frequentemente se tornaram catalisadores de avanços científicos. Portanto, mesmo que a hipótese tecnológica seja descartada no futuro, a investigação de 3I Atlas já serve como motor de progresso metodológico, mostrando as limitações dos modelos atuais e a necessidade de prontidão para o inesperado. A consequência maior não é apenas científica, mas epistemológica. Esse caso ensina que o desconhecido exige uma disposição de manter múltiplas hipóteses em aberto sem reduzi-las prematuramente. A ciência não avança negando anomalias, mas sim incorporando-as em programas observacionais que possam resolvê-las. O futuro de 3I Atlas, independentemente de sua natureza, será um teste de nossa capacidade de agir com rigor, ousadia e responsabilidade diante do desconhecido. E para reforçar o alcance dessa reflexão, se você acompanha esse tipo de discussão e acredita que o questionamento racional sobre o universo deve ser compartilhado, não deixe de clicar no botão de curtir e compartilhar este vídeo com quem valoriza o pensamento crítico. Esse gesto simples amplia o debate e fortalece a construção coletiva de conhecimento. Criação de vídeos disse: o exame das hipóteses sobre 3I Atlas, ao atingir esse ponto, exige um aprofundamento na lógica que orienta a interpretação de anomalias. Um primeiro princípio a ser estabelecido é que nenhuma anomalia isolada obriga a adotar explicações extraordinárias. No entanto, quando múltiplas anomalias convergem e resistem a tentativas reiteradas de ajuste dentro do quadro natural, a hipótese extraordinária não apenas se torna legítima, mas também necessária como parte do processo científico. É esse o quadro atual: brilho frontal estável, erosão mínima, ausência de cauda, preservação de material extremamente antigo, trajetória quase coplanar, sequência de encontros planetários e ocultação no periélio. Cada uma dessas características pode ter explicações naturais alternativas, mas o acúmulo conjunto ultrapassa a linha em que a explicação padrão continua sendo a mais parcimoniosa. Para compreender a seriedade dessa situação, é útil comparar com os dois objetos interestelares detectados anteriormente. O primeiro, Oumuamua, exibiu aceleração não gravitacional sem cauda visível, o que gerou intensa controvérsia. O segundo, Borisov, apresentou características mais alinhadas a cometas típicos, com cauda bem formada e sublimação consistente. 3I Atlas surge como um híbrido paradoxal: material cometário preservado,
mas ausência de atividade típica. Trajetória precisa, mas sem perturbações significativas. Brilho incomum, mas com estabilidade não natural. Em outras palavras, ele combina características de cometas com traços que desafiam a classificação cometária. Isso reforça a percepção de que estamos diante de algo sem precedente direto. Do ponto de vista físico, a hipótese de emissão nuclear é atraente por resolver simultaneamente as tensões dos dados. Um núcleo de alguns quilômetros de diâmetro, encapsulado em material antigo, pode abrigar uma fonte nuclear compacta que gera calor estável. Esse calor explicaria a luminosidade frontal sem exigir sublimação violenta. Explicaria a erosão ínfima da superfície e justificaria a ausência de cauda. Ao mesmo tempo, a emissão própria anularia a necessidade de postular um tamanho incompatível com as estimativas do Hubble e do James Webb. A robustez dessa explicação unificadora é justamente o que a torna intelectualmente atraente, mesmo que suas implicações sejam extraordinárias. Outro aspecto que merece exame é a morfologia do halo. Em objetos naturais, halos são tipicamente difusos e seguem gradientes de densidade do material expelido. No caso de 3 e Atlas, a emissão localizada à frente do objeto sugere coerência direcional, algo incomum em dispersões naturais. Em engenharia, a colocação de fontes luminosas ou térmicas na dianteira de veículos espaciais tem função clara: iluminação, observação ou proteção térmica. Esse paralelo não prova intencionalidade, mas cria uma analogia funcional que chama atenção. Se a emissão fosse apenas efeito de poeira fina carregada por interações eletromagnéticas, esperar-se-ia irregularidade temporal e assimetrias, mas não há registros que confirmem esse comportamento. O debate também precisa incorporar a questão do silêncio científico relativo. Em casos como este, parte da comunidade evita afirmações contundentes, preferindo classificações conservadoras como cometa atípico ou anomalia de dados. Esse comportamento é compreensível, dado que a reputação científica se constrói em torno da prudência. Contudo, há um risco: a prudência excessiva pode paralisar a exploração de hipóteses que, ainda que improváveis, são necessárias para estruturar novas observações. O papel de cientistas dispostos a propor hipóteses ousadas, como a vi Loeb no caso específico, não é fornecer certezas imediatas, mas expandir o espaço de investigação. Ignorar essa função seria empobrecer a ciência. Se a hipótese nuclear for rejeitada no futuro, restará a necessidade de propor um modelo natural alternativo que seja capaz de reproduzir todas as observações simultaneamente. Esse modelo teria de explicar por que o brilho frontal é tão estável, por que a erosão é tão pequena, por que a cauda é ausente e por que a trajetória se alinha de forma tão conveniente com o plano da eclíptica. Até o momento, nenhum modelo natural cumpre esses requisitos sem exigir múltiplos parâmetros ad hoc. Essa carência de modelos robustos é o que mantém viva a hipótese tecnológica. O valor desse caso não se limita à sua resolução empírica. Ele também nos força a repensar o modo como a ciência estrutura hipóteses diante de dados raros. A detecção de objetos interestelares é um evento estatisticamente incomum, e cada caso pode ser único em suas características. Portanto, a postura metodológica deve ser a de aproveitar ao máximo cada oportunidade, registrando o maior número possível de parâmetros. A ausência de preparação prévia, a limitação de recursos de observação e a falta de coordenação internacional expõem a fragilidade de nossa infraestrutura científica diante do inesperado. Esse é, em si, um aprendizado de grande importância. Também é relevante observar como esse debate ressoa fora do meio científico. A possibilidade de que 3I Atlas seja um objeto artificial com fonte nuclear interna toca em questões filosóficas, culturais e até políticas. Para alguns, representa a confirmação de expectativas antigas sobre contato extraterrestre.
Para outros, é apenas mais uma evidência de que a ciência deve ser cautelosa. O impacto cultural de hipóteses desse tipo mostra que o conhecimento científico não é produzido em um vácuo social. Ele dialoga com imaginários coletivos, medos e esperanças. Reconhecer isso é parte do trabalho de comunicar ciência com responsabilidade. Seja qual for o desfecho, 3 e Atlas já cumpre a função de nos lembrar da vastidão do desconhecido. Ele nos mostra que nossos modelos, embora robustos para muitos fenômenos, ainda encontram limites diante de eventos que escapam ao padrão. Essa consciência é valiosa. Ela mantém viva a humildade intelectual que a ciência precisa para continuar avançando. E diante desse quadro, cabe a nós manter o olhar atento, expandir as hipóteses e não permitir que o conforto de classificações rápidas substitua a investigação rigorosa. A cada novo objeto interestelar detectado, a expectativa é que tenhamos ferramentas mais eficazes para compreendê-lo. No entanto, se 13 Atlas realmente for singular, pode ser que não haja um próximo com as mesmas características. Essa possibilidade confere ainda mais urgência à mobilização de esforços para estudá-lo enquanto está ao alcance. O que está em jogo não é apenas resolver uma curiosidade astronômica, mas, potencialmente, abrir uma nova página na compreensão da presença de inteligências no cosmos, ou, no mínimo, revelar novos processos naturais que desconhecemos. Esse é o desafio e, ao mesmo tempo, a oportunidade. Cabe à comunidade científica, mas também ao público que acompanha com interesse, manter a pressão para que observações sejam feitas, hipóteses sejam testadas e respostas sejam buscadas. Afinal, o valor do desconhecido está em sua capacidade de nos empurrar além dos limites atuais. É nesse espírito que devemos continuar acompanhando 3 e Atlas, não com expectativas ingênuas, mas com a convicção de que cada dado coletado expande nossa compreensão do universo. A etapa final dessa reflexão sobre 3 e Atlas precisa considerar não apenas os aspectos técnicos, mas também o significado mais amplo do caso. O objeto sintetiza, em sua própria estranheza, os limites do conhecimento humano. Ao mesmo tempo em que nossas teorias sobre cometas e asteroides explicam de forma satisfatória milhares de corpos observados, surge um fragmento interestelar que desafia esses modelos, como se fosse um lembrete de que o universo é maior do que nossos esquemas interpretativos. A hipótese nuclear, vista por muitos como ousada ou até especulativa, tem o mérito de oferecer uma explicação unificadora. Ela não apenas responde à estabilidade do brilho e à baixa erosão, mas também dá conta da ausência de uma cauda típica, do tamanho incompatível com a luminosidade e da geometria orbital intrigante. Ao propor uma fonte de energia interna, seja natural em condições excepcionais ou tecnológica em sua origem, essa hipótese evita o acúmulo de soluções improvisadas, que caracterizam os modelos naturais alternativos. Em termos lógicos, o princípio da parcimônia favorece a explicação mais simples que integra todas as anomalias. Isso, entretanto, não equivale a dizer que devamos aceitar sem reservas a interpretação tecnológica. A prudência científica continua exigindo que todas as possibilidades naturais sejam investigadas até o limite. Porém, a prudência não é sinônimo de imobilismo. O risco maior não está em propor hipóteses ousadas, mas em não gerar dados suficientes para testá-las. Se a passagem de 3 e Atlas não for acompanhada com rigor, ficaremos condenados a repetir discussões baseadas apenas em lacunas e especulações. O verdadeiro erro científico seria a omissão diante da oportunidade de observar. No nível metodológico, esse caso expõe a necessidade de repensar como nos preparamos para eventos improváveis, mas de alto valor científico. Interceptores de prontidão, redes de telescópios coordenados, protocolos de mobilização rápida e transparência internacional na coleta e divulgação de dados não podem mais ser vistos como luxo. Eles são parte essencial de uma ciência que reconhece a raridade de fenômenos como este e a importância de não desperdiçar chances únicas.
3 e Atlas talvez seja o alerta definitivo de que precisamos construir uma nova infraestrutura para o estudo de objetos interestelares. No nível filosófico, a implicação de uma eventual confirmação de artificialidade seria imensa. Ela redefiniria a condição humana, deslocando-nos do centro de nossas próprias narrativas para o lugar de uma civilização entre outras, ainda que desconhecidas. Mesmo sem confirmação, a simples possibilidade já obriga a refletir sobre nossa disposição de lidar com essa mudança. O silêncio cósmico, até aqui interpretado como ausência, pode ser apenas sinal de que ainda não olhamos com instrumentos adequados ou não interpretamos corretamente o que vemos. 3 e Atlas é um convite para que abramos esse horizonte. Ao final, o que importa não é apenas se esse objeto contém um reator nuclear ou não. O que importa é o que ele representa. O confronto direto com os limites da explicação, a oportunidade de ampliar nosso repertório científico, o chamado para preparar melhor nossas estratégias de investigação. Esse é o verdadeiro legado. Mesmo que, no futuro, surja um modelo natural convincente para explicar todas as anomalias, ainda assim teremos aprendido com 3 e Atlas a necessidade de agir rápido, de pensar amplo e de não descartar hipóteses por mero desconforto cultural. O universo é vasto, indiferente às nossas categorias, e continua a oferecer sinais que testam nossa inteligência e nossa coragem interpretativa. Diante disso, cabe a nós responder não com passividade, mas com rigor e ousadia. Se 3 e Atlas for apenas um cometa incomum, terá servido como laboratório de humildade científica. Se for algo mais, terá marcado o início de uma nova etapa no conhecimento humano. Em ambos os cenários, o fundamental é não virar o rosto para o enigma. E se você acompanhou até aqui, refletindo com seriedade sobre como lidamos com o desconhecido, deixe seu comentário abaixo sobre o que pensa. Seria 3 e Atlas uma coincidência cósmica ou a pista de algo maior? Essa troca é vital para manter vivo o debate e fortalecer uma comunidade que valoriza o pensamento crítico e a busca pela verdade.